Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre sinônimo e antônimo, sentido próprio e figurado, mas para você entender o contexto disso, quero te falar que a língua portuguesa ela é dividida em basicamente três partes: morfologia, que é a formação das palavras, a sintaxe, que é a relação entre as palavras, e a semântica, que é o sinônimo antônimo. Morfologia, a gente tem lá a classe de palavras, como que ela é formada, esse tipo de coisa. Na sintaxe, você vai ter aí as concordâncias verbal, nominal, regência e a ligação, né, as conjunções, como é que você vai encaixar as frases. E na semântica, a gente vai ver o significado de cada palavra. É importante a gente usar sinônimos e antônimos para manter o significado da palavra ou usar um significado contrário. E a gente vai explicar cada uma dessas situações. Então vamos começar aqui falando do sinônimo. Sinônimo, sinônimas, duas palavras sinônimas são palavras cujos significados são próximos. Por exemplo, casa, lar, moradia, residência, certo? Então essas quatro palavras aí elas têm um significado bem parecido umas com as outras. Longe e distante, as duas significam a mesma coisa. Delicioso, saboroso, morrer e falecer. Alguns pontos aqui que eu queria falar sobre o sinônimo. Os significados, eles não são exatamente iguais. Então, por exemplo, de repente eu não posso falar assim, comprovante de residência, vou substituir por casa, comprovante de casa, fica esquisito. Lar e casa, lar e moradia também às vezes não dá para misturar. Por exemplo, eu comprei uma casa no Guarujá. Eu comprei um lar no Guarujá. Fica esquisito, porque o lar ele não tem muito aspecto de bem financeiro, enquanto casa às vezes você encaixa no aspecto mais como um bem mesmo. Então, o segundo ponto é que deve se observar o contexto, tá? A gente não fala de qualquer forma, a gente não substitui a palavra de qualquer forma. Deve se observar o contexto. Na maioria das vezes você consegue substituir o sinônimo, mas não é sempre. Por exemplo, vamos dizer que você matou uma barata e aí você vai falar assim: eu assassinei uma barata, ela faleceu. A gente não fala que a barata faleceu, né? Embora morrer e falecer seja sinônimo, embora matar e assassinar seja sinônimo, ninguém assassina uma barata, né? É, isso é mais usado para pessoas, né? Homicídio, por exemplo. Então, eu tenho que observar o contexto. Algumas palavras elas são mais fortes, algumas palavras são mais fortes, outras palavras elas aliviam um pouco, né? Então, por exemplo, você vai falar da morte de uma pessoa querida, aí talvez você use a palavra falecer para aliviar. Por isso que é importante você ver onde que está encaixado o texto, a quem está se referindo essa palavra, esse verbo, esse adjetivo, tá? Para você poder substituir o sinônimo correto. E o terceiro ponto que eu queria falar é que é bom para dar coesão ao texto. O que é a coesão? É dentro de um texto ele não ficar muito repetitivo. Então, ele ter uma relação entre as palavras dentro do texto e você retomar um assunto sem precisar ficar repetindo a mesma palavra. Por exemplo, o exemplo da casa, né? Eu comprei uma casa no Guarujá e hoje é, essa é minha moradia desde o ano tal. Agora, para mim aqui, eu me sinto no melhor lar que eu poderia ter. Então você não fica repetindo a palavra casa várias vezes, você usa de formas diferentes e encaixando de diversas formas, de diversas frases diferentes, para que não fique repetitivo, tá? Então, sinônimo serve para isso. Antônimo, agora é o contrário, né? Palavras que têm um significado contrário. Mal e bem. Mal é o contrário de bem, né? Lembrando que esse mal é o mal com L. O mal com U é o contrário de bom, tá? Ausência e presença. Fraco e forte. Claro, escuro. Subir, descer, cheio, vazio, possível e impossível, tá?
Então, normalmente tem alguns prefixos, que são esses pedaços aqui de palavra que vem antes, que normalmente dão a ideia de antônimo. Esse in é um caso, né? Por exemplo, evolui, involui. É organizado, desorganizado. O prefixo des também é um prefixo que normalmente é bastante usado para antônimos. Então são algumas formas de você perceber aí o antônimo. Uma coisa importante é evitar excesso de negativos. Numa redação, numa frase assim mais bem elaborada, com a norma culta, a gente deve evitar usar excesso de negativos. Como que seria isso? Por exemplo, aqui não está escuro. Por que você não fala aqui está claro? Então, você fica repetindo toda hora a palavra não, parece que falta vocabulário. A mesma coisa quando você usa você está usando aquele sinônimo. Tá, então, mais um exemplo aqui. Dizem que não é impossível. Dizem que é possível. Tá? O excesso de negativo é ruim e você pode substituir pelo antônimo para evitar que fique muito não, nunca, tá? na frase. Sentido próprio e sentido figurado. No nosso dia a dia, a gente usa algumas palavras fora do contexto, fora do significado delas, significado literal delas. Então, é importante você compreender o contexto e compreender o que está sendo dito para você não confundir, para não gerar ambiguidade, ou seja, uma frase com dois significados diferentes. Por exemplo, essa cidade está pegando fogo. Será que é o pegando fogo literalmente? Está tendo um incêndio? Ou é porque a temperatura está tão alta que está tendo uma sensação de um calor tão intenso que ela usou a expressão pegando fogo? Então, a gente usa algumas palavras às vezes que não são aquelas que são verdadeiras, não é o significado verdadeiro. Então, sentido próprio é o verdadeiro significado. Coloquei aí entre parênteses valor denotativo. Já vou explicar por quê. Então, sentido próprio é o verdadeiro significado, é o significado literal. É aquela palavra foi feita para aquilo. Então, no caso do pegando fogo, o que é pegando fogo? É incêndio, literalmente, tá? E o sentido figurado adquire um valor conotativo, ou seja, pegando fogo, pegando fogo é porque está muito quente, tá? Pegando fogo é porque, sei lá, a pessoa está muito irritada, ela está com a cabeça pegando fogo, alguma coisa desse tipo. Então, tem um valor conotativo. Quando falarem para você alguma coisa sobre valor denotativo e valor conotativo, pense o seguinte: um valor com nota é aquele que precisa ser explicado. Então é um valor com nota, conotativo. E o valor denotativo, ele não precisa ser explicado. É aquela palavra, é aquele significado mesmo, tá? Então vamos ver algumas frases aqui para você verificar se está sendo usado o valor denotativo ou o valor conotativo. Ou seja, se está sendo usado sentido próprio ou sentido figurado. Primeira frase. 3 países do Oriente Médio foram bombardeados. 3 países do Oriente Médio foram bombardeados. Sentido próprio. Tá? É bomba, é guerra mesmo, literalmente. Segundo, os candidatos foram bombardeados de perguntas. Os candidatos foram bombardeados de perguntas. Então aí já é um sentido figurado. Né? Bombardeado, na verdade, eles não estão recebendo bombas. Eles estão recebendo perguntas, só que a quantidade é tão grande que usou a expressão bombardeado. Isso não é bem visto em redações, tá? Se você for fazer uma redação para concurso ou para prova, Enem, qualquer coisa, não se usa sentido figurado dessa forma, tá? Por exemplo, a batalha contra a dengue. Não, evita usar palavras fora do sentido próprio, ok? No terceiro, ela feriu meu coração, disse o Gilberto. E aí, agora é sentido próprio ou sentido figurado? Será que foi um relacionamento e aí foi o sentido
figurado, ou de repente uma mulher atacou com uma faca no peito do Gilberto, não sei. Então, às vezes você precisa ver o contexto para saber se é sentido próprio ou figurado, tá? Na maioria das coisas em português, tá? Na maioria das coisas em português você precisa do contexto. Principalmente quando se trata de semântica, quando se trata de significado, você precisa saber o contexto. O que você não precisa saber o contexto para responder? E mesmo assim, às vezes muda. Eu diria que as classes de palavras. Por exemplo, a palavra Gilberto, você sabe que é um substantivo próprio. A palavra coração também é um substantivo. A palavra meu é um pronome possessivo. Mas nem sempre você consegue, fora de contexto, determinar qual é a classe de palavra. Por exemplo, a palavra jantar é um verbo ou é um substantivo? Depende do contexto. Pode falar o jantar estava delicioso, ou eu posso falar vou jantar agora. Então, na maioria das coisas em português, a gente precisa ler o contexto, entender o contexto. Então, se tem um texto antes das questões de uma prova, lê esse texto, entenda ele, compreenda para você responder da forma correta. Tá bom? Obrigado! Eu tenho um recado muito importante para você. Vou trazer aqui nesse canal mais aulas para a prova da PM. Eu quero te ajudar a conquistar a sua vaga. Se você conhece mais alguém que vai fazer essa prova, compartilhe esse vídeo com ele. Tem muita gente que se inscreve num concurso e não sabe nem por onde começar a estudar, não tem um norte, então dessa forma você vai estar ajudando muito essa pessoa ou o seu grupo de estudos. Eu preparei um plano de estudos de 30 dias para esse concurso. Se você quiser, é gratuito, é só clicar no link na descrição. Bons estudos e tchau!